Fala impressionadores, tudo bem? Essa aqui é a quarta aula de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre o passo a passo de ciência de dados. Então a gente começou explicando o que era ciência de dados, falamos sobre o Pandas, falamos sobre análise exploratória e agora a gente vai considerar que essa análise exploratória já está muito bem feita. Vocês entenderam o que é isso e aí a gente vai só tratar os nossos dados. Como eu falei para vocês, a análise exploratória e o tratamento de dados são extremamente importantes. Depois dos dados tratados, aí sim a gente vai colocar eles no modelo de classificação e avaliar esse modelo. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, só que antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês deixarem a curtida, seguir a gente se você ainda não segue, aproveitar para baixar esse material que está aqui na descrição, porque isso ajuda muito, isso motiva muito a gente a trazer mais conteúdos como esse. Então, bora lá! Falando de modelos de classificação, basicamente nesse tipo de modelo, o que a gente está tentando prever é o valor de uma categoria. Então a gente quer saber, por exemplo, se é banana ou maçã, se é fraude ou não, se é 0 ou 1. Então a gente tem variáveis categóricas. Quando a gente fala de variáveis numéricas, a gente está falando de modelos de regressão. Isso tudo em aprendizagem supervisionada, ou seja, que eu tenho o meu valor, tenho os meus dados de entrada, que são os valores de x, e eu tenho o valor de y, o meu valor target que eu quero prever. Quando a gente não tem o valor de y, o valor target, a gente está falando de aprendizagem não supervisionada. Mas aqui a gente só vai focar na aprendizagem supervisionada, que vai ser grande parte dos problemas que a gente vai ter. E nesse caso, em modelos de classificação, a gente pode usar algoritmos como árvore de classificação, KNN, Support Vector Machines, entre outros. E a gente vai utilizar exatamente a mesma base do Titanic, exatamente porque foi a base que a gente já fez a análise exploratória. Então os primeiros passos vão ser exatamente iguais que a gente estava vendo, que é o import pandas SPD, e para importar a base a gente vai fazer base é igual a pd.read csv, e o nome da minha base é titanictrain.csv. O que significa cada uma das colunas, o que é cada uma das informações, a gente já viu na análise exploratória. Agora a gente já sabe o que a gente vai fazer, quais tratamentos a gente vai aplicar. E se a gente quiser verificar as informações da base, a gente vai fazer base.info. Aqui em Cabine, a gente tem muitos valores vazios e como eu falei para vocês, a gente vai eliminar esses valores. Então, se eu quiser eliminar uma coluna da base, como que eu posso fazer? Eu posso fazer base.drop e eu passo essa coluna que eu quero eliminar em qual eixo. Onde aqui, quando eu coloco o eixo igual a 1, eu estou falando que eu quero eliminar uma coluna, e o eixo igual a 0 eu quero eliminar uma linha. Então, nesse caso, eu estou eliminando a coluna cabine. Só que aqui eu não estou salvando. E aí, para eu salvar essa nova base, sendo essa base aqui, que é a base que a gente tinha sem a coluna cabine, eu preciso atribuir novamente a essa variável base. Nesse caso aqui, a gente tem a mesma base, só que agora sem essa coluna. E aí, se eu quiser verificar essa informação, a gente pode novamente fazer o base.info. Quando a gente faz isso, observa que agora a gente não tem essa coluna, mas a gente continua tendo valores vazios. Por exemplo, aqui em age. Como que a gente poderia resolver esse problema? A gente pode atribuir novos valores ou pode simplesmente eliminar todas as linhas que têm valores vazios. E a gente faz isso utilizando exatamente o drop NA. Então, se eu faço aqui base.dropNA, ele vai eliminar todas as colunas que têm pelo menos um valor vazio. Então, se naquela linha só a coluna age for vazia, ele vai eliminar sem problema nenhum. Se eu quiser que ele só elimine se a linha inteira for vazia, aí eu tenho que mudar o parâmetro que eu passo, que é exatamente esse parâmetro aqui, how. Ah, Lucas, como você sabe disso? Você vindo aqui na documentação, você pode traduzir para português e ele vai te mostrar exatamente isso. Ó. Determina se a linha ou coluna é removida do dataframe quando temos pelo menos um NA ou todos os valores NA. Então, N é se algum valor NA estiver presente, o ou é se todos os valores da linha forem NA. Por padrão, ele é N, então a gente vai continuar nesse padrão aqui. E nesse caso, a gente novamente tem que atribuir a variável base, essa base com esse tratamento do drop NA. E nesse caso, a gente vai atribuir a variável base, essa nova base com tratamento. Então, quando a gente verificar novamente essas informações, já tem 712 linhas. Ou seja, a gente eliminou as linhas onde o age era vazio e também as linhas onde o embarque era vazio. E aí a gente consegue usar exatamente essa base aqui. Um outro problema que a gente pode ter é se a gente quisesse tentar utilizar, por exemplo, esse objeto aqui. Então, se eu tentar, por exemplo, colocar aqui no modelo que a gente vai usar esse valor aqui como objeto, ele pode dar erro. Então até sugiro que vocês não façam esse tratamento, coloquem para vocês irem entendendo esse erro. Mas para essa aula não ficar muito grande,
eu já vou fazer todos os tratamentos necessários. E como que eu poderia selecionar as colunas com tipo objeto? Lembra que a gente pode fazer base.dtypes? O que a gente vai ter? A gente vai ter o tipo de cada uma dessas colunas. E se eu usar, por exemplo, base.dtype.values, a gente tem exatamente o valor de cada uma delas. A gente tem o tipo de cada uma das colunas. E aí, só para relembrar de forma bem rápida, se eu vejo o tipo disso daqui, isso aqui é uma series. Não vou entrar muito a fundo nisso, mas essa base do Pandas tem bastante vídeos aqui do canal. E aí, a series, ela tem duas informações. Ela tem o index, que são os valores que estão aqui nessa coluna, e o values, que são os valores para cada um deles. Então, se eu pegar, por exemplo, dessa base e filtrar apenas o dtypes, onde o values for igual ao objeto, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente esses valores aqui. Name, sex, tick, embarked. Então são esses valores que a gente não quer. A gente quer tirar todos os valores que estão como tipo objeto. Ah, Lucas, eu posso fazer algum tratamento? Pode, e a gente vai ver na próxima aula. Só que por enquanto a gente está simplificando esse tratamento da base, apenas retirando tudo que é objeto. E eu posso buscar isso aqui fazendo o index. Então a gente tem exatamente as colunas que a gente quer eliminar. E aí como que eu vou fazer para eliminar essas colunas? Eu posso guardar isso aqui em uma variável e vou utilizar exatamente o mesmo conceito do drop que a gente tinha visto lá em cima. Então eu vou falar que base vai ser igual a base.drop e agora eu vou fazer o drop de todas essas colunas que estão aqui. Então eu vou colocar aqui colunas e no eixo igual a 1. E agora, quando a gente verifica novamente as informações dessa base, observa que ele só tem colunas como inteiro ou como ponto flutuante e não tem mais nenhum valor vazio. Então, nesse caso, eu posso passar os dados para o meu modelo de aprendizado de máquinas. E agora a gente vai entrar em outra biblioteca que, junto com o Pandas, vai ser a biblioteca que a gente mais vai utilizar quando a gente fala de aprendizado de máquinas, que é o scikit-learn. Então aqui tem toda a documentação dessa biblioteca, então vocês conseguem navegar. Ah, Lucas, como que eu poderia ver em português? Traduzir para português. A própria biblioteca ela se diz simples e eficiente para análise preditiva, ou seja, para fazer uma previsão, para descobrir coisas do futuro. Ela é acessível e reutilizável em vários contextos e a base dela é o NumPy, o SciPy e o Matplotlib, que eu tinha mostrado para vocês também na última aula. Além disso, é código aberto, comercialmente utilizável, então você pode vender projetos utilizando essa biblioteca sem problema nenhum. E aqui, se a gente quiser, por exemplo, olhar algoritmos de classificação, a gente pode clicar aqui e ele vai nos dar todas as informações do algoritmo. Aqui eu já coloquei algumas sugestões para vocês, que é utilizar primeiro o KNN, árvore de decisão, então regressão logística. Só que antes disso, a gente precisa separar a nossa base dos nossos valores de x e de y. Porque o que vai ser o meu valor de x? Vão ser as variáveis que eu vou usar para fazer a previsão. E vai ser tudo isso daqui, menos a coluna survived. E aí, como que eu posso fazer isso? A gente pode, de novo, pegar essa base inteira e agora eliminar a coluna survived, porque essa coluna vai ser usada como y. Então, eu elimino no eixo igual a 1, e o meu valor de y vai ser exatamente base.survived, que eu só quero essa coluna. Então isso aqui é o que eu vou usar para fazer a previsão, o y é o valor que eu quero prever. E aí, se eu utilizar o KNN, por exemplo, tem toda a documentação aqui, e eu vou buscar a documentação junto com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, importar um KNN, então eu vou pegar o Kneighborhood Classifier, depois eu vou criar o nosso classificador, que é isso aqui que ele chama de Ney, e aí aqui o KNN ele tem um parâmetro. O que o KNN ele vai fazer? Ele vai olhar os valores que estão mais próximos dele e vai falar, se eu tenho 3 valores igual a 0, ele vai olhar os valores mais próximos a ele e vai ser da mesma classe que a maioria dos valores. Então se eu estou aqui num ponto e eu tenho 0, 0 e 1 aqui, se eu tenho mais valores zeros, esse ponto também vai ser classificado como 0. Já se eu tenho um outro ponto que é 1, 1 e 0, se eu tenho mais valores 1 nessa redondeza dos meus vizinhos, eu vou ser classificado como 1. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer exatamente isso para criar o nosso classificador. Eu posso colocar 4, posso colocar 5, pode. Isso são parâmetros do modelo que você vai ajustando para tornar o seu modelo melhor ainda. Então, usei isso daqui e agora eu vou fazer o fit do modelo, que está bem aqui embaixo. Então, é naked.fit.
O fit do modelo é basicamente, depois que eu criei o meu classificador, eu vou pegar os meus dados de treino e vou entregar para o modelo. E vou falar, aprende com esses dados aqui. O KNN tem uma lógica um pouco diferente, porque quando eu recebo os meus dados de teste, ele basicamente vai usar os dados de treino para comparar, mas o que os modelos vão criar, basicamente, é criar ali um conjunto de aprendizado. Então ele cria ali uma quantidade de parâmetros que fala, quando isso aconteceu eu faço isso, quando isso aconteceu eu faço aquilo, ou eu vou fazer um cálculo ali multiplicando valores para achar um determinado parâmetro, e aí se for acima desse parâmetro é uma classe, se for abaixo é outra. Então cada modelo tem o seu próprio algoritmo de funcionamento, tem a sua própria forma de funcionamento. Não vou entrar nisso, vou só mostrar para vocês como vocês aplicam, mas é extremamente importante, depois que vocês já tiverem essa base, de vocês se aprofundarem em cada um dos modelos. Então, vou mostrar primeiro 3 modelos diferentes, e aí depois a gente vai trazer no conteúdo explicando e aprofundando cada um dos modelos que existem atualmente. E aí, para fazer o fit com dados, eu vou fazer esse neg.fit, e eu termino avaliando o modelo. E eu posso avaliar o meu modelo utilizando o score. Então, todos os modelos têm esse parâmetro score, que ele basicamente vai nos dar ali um parâmetro entre 0 e 1, que avalia o quão bem o nosso modelo está se ajustando aos dados de treino. Então, só para deixar muito claro, a gente avalia o score com os dados de treino, não com os dados de teste. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é avaliar com dados de teste. Então, quando eu faço isso daqui, o neg.score, eu vou ter um parâmetro entre 0 e 1 que fala o quão bem esse modelo consegue se ajustar aos meus dados de treino, e é 0.8. É um modelo bom? Depende. O que você quer comparar? O que você espera do seu modelo? E isso tudo vai depender do alinhamento que você fez com o negócio. Se eu quiser colocar um outro modelo, por exemplo, utilizar árvore de decisão, a gente pode seguir exatamente os mesmos passos. Então, eu vou importar a árvore de decisão, eu vou criar o meu classificador, que agora eu vou chamar de CLF, e eu posso chamar de CLF árvores, só para não ficar igual da regressão logística, que ele também chama de CLF. Então eu vou chamar aqui de CLF árvore, e eu vou de novo fazer o fit com o meu modelo. E eu faço utilizando CLF.fit. Então aqui eu vou ter CLF árvore é igual a CLF.fit. E aqui eu estou pegando os dados da documentação exatamente para mostrar para vocês que é um passo a passo que a gente vai fazendo. São uma sequência de comandos que a gente acaba sempre fazendo e que são sequências muito comuns. Então, independente do modelo, tanto para regressão logística aqui, tanto para a árvore de decisão, quanto para a regressão logística que a gente vai ver, tanto para o KNN, a gente vai acabar seguindo os mesmos passos que está na documentação. Então, é só para poder ambientar vocês com isso e mostrar como vocês começam a construir o conhecimento de vocês em aprendizado de máquinas. Depois que ele fez isso, a gente também pode utilizar o score para avaliar essa árvore que a gente acabou de criar. Só passando o y aqui que está em minúsculo, e a gente pode fazer CLF árvore.score, e aí a gente passa novamente esse x e y. E nesse caso, o que ele está falando é que a minha árvore ele acerta para 100% dos casos. Mas será que ela realmente acerta? Ou será que ela só decorou os dados? Que ela chegou tão... Ou será que ela só decorou os dados? Porque a árvore de decisão, ela tem uma capacidade de ser tão específica para aquele problema, que na verdade, ao invés de aprender, ela decora. E isso é um problema muito grande. E para a gente avaliar isso, a gente tem que usar os dados de teste, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos utilizar também a regressão logística. Então, aqui embaixo, eu vou importar a regressão logística. Então, vou importar nessa linha aqui. Então, depois de importar a regressão logística, eu vou criar o meu classificador e fazer o fit. E aqui ele já faz de forma direta isso daqui. Então, vocês também podem fazer de forma direta, caso vocês achem melhor. E aqui eu só vou chamar de CFL log para indicar que é da regressão logística. Aqui, ele teve um problema. Olha, qual que é o problema que ele está falando? Ele não conseguiu chegar no resultado. E eu preciso incrementar o número de máximo de interações. E eu posso fazer isso apenas mudando esse parâmetro. Lucas, como você sabe, como você vai vendo essas questões de parâmetro? Tudo isso na documentação. Aqui ele te mostra todos os parâmetros que ele recebe. E se você colocar aqui max inter, ele vai te mostrar o que significa isso. Número máximo de iterações tomadas para os selecionadores convergirem. Então ele basicamente vai te explicar o que é isso. E aqui a gente mudando, por exemplo, para, 10.000 por padrão. Ele é 100, eu vou colocar 1.000. Então, eu posso verificar e ele convergiu. Então, ele estava tendo um problema de convergência, porque ele estava limitado, esse número máximo de interações. Agora, eu não o limitei e ele convergiu sem problema nenhum. E aí, a gente também pode avaliar esse CLF log utilizando o score de x
e de y. E aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que o score é 70%. Ah, Lucas, esses valores estão bons? Esses valores estão ruins? E a verdade é que a gente não sabe muito bem, porque eu não posso avaliar o meu modelo nos dados de treino, porque o meu modelo pode ter decorado, e a gente vai avaliar nos dados de teste. E essa base de teste está disponível aqui para vocês com esse nome, mas vocês também conseguem acessar ela utilizando o link que eu coloquei lá no início dessa aula. E da mesma forma a gente vai importar essa base, a gente pode chamar de teste pd.read.csv, a minha base de teste, e a gente tem que fazer os mesmos tratamentos. Esse aqui é um ponto muito importante. Ó, se aqui em cima, por exemplo, eu eliminei a coluna cabine, depois eu eliminei os valores NA e aqui eu retirei essas colunas, os mesmos tratamentos que eu fiz para a minha base de treino, eu preciso fazer para a minha base de teste. Aqui eu vou copiar de forma manual, mas a gente poderia automatizar esse processo. Então eu vou copiar de forma manual só para a gente seguir o passo a passo de forma mais simples. Então aqui tudo que é base eu vou trocar para teste. Então aqui eu vou fazer primeiro o drop da cabine, depois eu vou eliminar os valores vazios que eu tenho exatamente aqui e depois eu vou eliminar aquelas colunas que estão como texto, porque eu fiz o fit do modelo com determinadas colunas. Eu não posso fazer o teste, o predict, a predição do modelo utilizando colunas diferentes. Então aqui eu tenho que manter exatamente os mesmos tratamentos e aqui a única coisa que ficou faltando agora é fazer o drop daquelas outras colunas. Então nesse caso a minha base de teste já está tratada para poder ser colocada dentro do modelo que eu acabei de criar. E aqui se eu quiser verificar essas informações eu faço o teste.info. E novamente a gente vai separar o x e y da base, que agora eu vou chamar de xteste e y-teste. E nesse caso aqui, o meu x de teste vai ser exatamente da mesma forma. A base de teste, ponto, o drop, a coluna survivor. E o meu y de teste vai ser exatamente o teste.survivor, que é a coluna que a gente quer prever. Aí assim, enquanto eu estou digitando, pode dar umas cortadas também para não ficar muito grande. Agora, em todos os modelos, ele te mostra como a gente vai fazer a previsão, exatamente utilizando o predict. Tem o predict proba que vai predizer a probabilidade dele ser determinado valor, só que para simplificar a gente vai utilizar apenas o predict. Então eu vou fazer aqui o neg.predict, vai ser a predição utilizando o knn. Então eu posso chamar de pred knn, vai ser igual isso daqui, e o meu valor que eu quero predizer é o meu x de teste. A mesma lógica a gente pode aplicar tanto para a árvore de decisão, então vai ser pred árvore, e aí, na verdade, aqui vai ser o CLF da árvore, e para regressão logística a gente tem o pred log, que aí a gente vai usar o CLF da regressão logística. Então o que eu fiz aqui basicamente é, eu criei o modelo, agora eu estou usando os meus dados de teste para prever qual vai ser o valor do modelo. Por quê? Porque se eu estivesse utilizando os meus dados de treino para avaliar, lembra que os meus dados de treino foi exatamente os dados que o modelo utilizou para aprender, o modelo utilizou para criar ali os parâmetros do próprio modelo. Se eu utilizar esses mesmos dados para avaliar o modelo, eu não sei como ele vai funcionar para novos dados, para dados que eu tiver do futuro. E a minha base de teste serve exatamente para isso. É como se fosse assim, o modelo está em produção, agora eu estou recebendo dados novos. E é isso que a minha base de teste é, são dados novos. Só que como a minha base de teste já tem o valor, já tem o label, já tem um valor y ali, eu consigo avaliar se eu estou acertando ou não. É como se eu recebesse um novo dado no futuro e eu avaliasse esse novo dado. Só que agora eu tenho o resultado que ele deveria gerar. Então eu consigo avaliar de forma melhor o meu modelo e entender se o meu modelo está sendo generalizável. Porque é exatamente isso que a gente quer, um modelo que vai funcionar para qualquer novo dado. Então, fazendo essas três predições aqui, a gente vai entrar nos parâmetros de avaliação do modelo. E o primeiro parâmetro, quando a gente fala de modelo de classificação, é exatamente a matriz de confusão. O que ela vai medir? Ela vai nos dar uma matriz que vai exatamente correlacionar os valores reais com os valores do modelo. Então vamos supor que o meu valor real era negativo. Se o meu modelo gerou negativo, eu acertei. Ou o meu valor real era positivo e meu modelo gerou positivo. Então eu acertei. Toda vez que eu acerto, eu tenho o que a gente chama de verdadeiro. E se eu acertei falando que é negativo, é verdadeiro negativo. Se eu acertei falando que é positivo, é verdadeiro positivo. Já se eu erro, eu tenho falso. Se eu erro falando que é positivo, ou seja, o meu dado real era negativo e eu falei que era positivo,
eu tenho falso positivo. Meu dado real era positivo, eu falei que é negativo, eu tenho falso negativo. Então, basicamente, o verdadeiro vai depender se eu acertei ou errei. Se é verdadeiro, eu acertei. Se é falso, eu errei. O positivo e o negativo vai depender do que o modelo previu. Se o meu modelo previu como positivo, é falso positivo, verdadeiro positivo. Se o meu modelo previu como negativo, é verdadeiro negativo e falso negativo. E, Lucas, o que é negativo? O que é positivo? Depende do que você quer avaliar. Quando você quer avaliar, por exemplo, a transação é fraude ou não, eu vou chamar de positivo a transação ser fraude. Por mais que seja ruim, é o que eu quero avaliar, é o foco do meu problema. Se eu quero avaliar se um cliente é bom ou não, eu posso chamar de positivo o cliente ser bom. E aí, se eu erro, eu consigo ter parâmetros como precisão, parâmetros como recall, e ele está muito focado exatamente no positivo. Porque, por exemplo, a precisão vai nos dizer quantos dados eu classifiquei como positivo. Porque, por exemplo, a precisão vai ser a relação entre esses dois valores, que vai nos dizer dos dados que o modelo classificou como positivo, quantos ele acertou. Já o recall vai ser a relação entre esses dois valores, que são os dados que eram realmente positivos, quantos ele acertou. Então, observa que o positivo vai ser o que vai estar mais em foco ali no nosso modelo. É o que a gente quer se aprofundar mais. Então, é por isso que a gente coloca como positivo o que a gente quer analisar e a gente consegue analisar parâmetros com a precisão e o recall. E aí, a matriz de confusão vai nos dar também exatamente esses 4 valores aqui. Então, vamos aplicar a matriz de confusão só para ficar um pouquinho mais claro esses conceitos. Então, se eu clico aqui, como que eu importo a matriz de confusão? Exatamente dessa forma aqui, ó. Então, importando a matriz de confusão, agora eu consigo aplicar essa matriz primeiro para os valores do KNN. E aí, para gerar a matriz de confusão para o KNN, o que a gente pode fazer é exatamente copiar essa linha aqui, Confusion Matrix Y-True e Y-Pred. O nosso Y-True é o valor verdadeiro de Y, que é exatamente o Y de teste. Já o Y-Pred é a previsão que a gente fez para o KNN, que está exatamente aqui, em Pred KNN. E ele vai me dar essa informação aqui. O que é essa informação? Essa matriz que a gente já tinha. Isso aqui, esse 68, é o que ele previu como 0 e realmente era 0, então ele acertou. Então, se ele acertou é verdadeiro, se ele previu como 0 é negativo. E eu posso até colocar uma linha aqui para ficar mais fácil de explicar. Esse 68 é o que ele previu como 0 e o valor era realmente 0. Já esse 136 aqui era o que o valor era realmente 0, só que ele previu como 1. Então, se ele errou, é falso. Se ele errou falando que é positivo, é um falso positivo. Então, esse aqui é o 136. Aqui embaixo, ele previu como 0, mas o valor real era 1. Então, tem 35 valores que são falsos, porque ele errou, e é falso negativo, porque ele errou ao prever como negativo. Já aqui embaixo, a gente tem 92 valores que ele acertou. Então, se ele acertou, é verdadeiro. Se ele acertou ao prever que era positivo, ou seja, que era 1, é um verdadeiro positivo. E o positivo, nesse caso, é a pessoa sobreviver. E da mesma forma que a gente faz para o KNN, a gente pode fazer tanto para a árvore quanto para a regressão logística. Para a árvore, a gente vai ter esses números aqui, e para a regressão logística, a gente tem exatamente esses valores. E o que isso quer nos dizer? Olha, quando eu vejo aqui que na regressão logística, em 131 casos, que é 0, ele está acertando, esse modelo aqui, ele tem uma facilidade, uma capacidade maior de conseguir definir aqueles valores que são negativos, conseguir classificar de forma correta os valores negativos. Já o modelo aqui do KNN, ele tem uma facilidade maior de conseguir classificar de forma correta os valores que são positivos. Então, enquanto a regressão logística eu descubro de forma melhor, classifico de forma melhor as pessoas que não vão sobreviver, no KNN, eu consigo identificar aquelas pessoas que vão sobreviver. Então, se uma pessoa tem chance de sobreviver, eu consigo identificar ela em maior número de vezes. E, por exemplo, o meu caso é conseguir encontrar as pessoas que têm uma menor chance de sobreviver para dar um colete salva-vidas para ela. Então, provavelmente, o meu modelo que vai gerar o melhor resultado é a regressão logística. E aí, além de avaliar essa matriz, porque pode ser complicado, pode ter muitas informações, a gente pode avaliar também 3 outros indicadores, que é a acurácia, a precisão e o recall. Começando aqui na acurácia, ela vai ser basicamente quantos valores a gente acertou. Independente se eu acertei por positivo, se eu acertei por negativo, ela só quer saber quantos eu acertei em relação ao total. E como que eu calculo a acurácia? De forma muito similar ao que a gente fez com a matriz de confusão.
Então eu vou copiar essa linha aqui, então eu vou importar essa métrica, e aqui eu vou fazer exatamente esse mesmo código, só que em vez de ser matriz de confusão, vai ser o Accuracy Score. Então nesse caso, a acurácia do meu modelo KNN é 48%, já para o meu modelo de árvore de decisão, a acurácia vai ser de 58%, então parece que é um modelo que está acertando mais vezes, e para minha regressão logística, a minha acurácia vai ser de exatamente 58%. Então, a minha regressão logística e a minha árvore de decisão estão tendo resultados muito bons. E aí pode ser que você pergunte, mas Lucas, a minha acurácia deu um pouco diferente. E aqui tem alguns outros pontos que eu não vou me aprofundar muito mais agora, só que quando a gente está criando um modelo, observa que aqui a gente está colocando um random state. Então, tanto a regressão logística quanto a árvore de decisão, eles têm um início ali um pouco aleatório. Não necessariamente aleatório, mas é como se eles tivessem uma partida ali, um ponto de partida aleatório, para eles poderem gerar ali os seus modelos, fazer o fit dos nossos dados. E aí, se a gente não tiver um random state aqui, a árvore usa random states diferentes. E aí pode ser que o seu resultado dê um pouco diferente do meu, mas isso não é um problema muito grande. Somente a gente está usando isso aqui para vocês entenderem os conceitos. Mas se a gente quiser garantir que os resultados vão ser sempre iguais, a gente pode colocar o random state tanto na regressão logística quanto na árvore de decisão. O KNN não precisa de um random state, porque o que ele vai fazer é olhar quantas pessoas estão ali perto, quantos pontos estão perto dele. Ah, tem 2 pontos como 1. Então, se a maioria dos 3 pontos é igual a 1, eu vou classificar também como 1. Ah não, 2 pontos são 0. Se a maioria é 0, eu vou classificar como 0. E aqui, esse número de pontos está exatamente nesse argumento aqui que eu passei para ele. A gente não vai aprofundar muito nos modelos, mas a gente vai trazer mais conteúdos mostrando cada um dos modelos para vocês. Então, quando eu coloco aqui o random state, aí sim, todas as vezes que a gente gerar essa árvore de decisão, o meu resultado, o resultado de vocês, o resultado de qualquer outra pessoa vai ser exatamente igual. Então, executando de novo a árvore de decisão, agora ela vai ter essa acurácia, e se vocês executarem, se eu executar, vocês vão ver exatamente o mesmo valor. E a mesma lógica a gente vai usar para precisão. O que é a precisão? A precisão vai ser a relação entre esses dois valores. Ou seja, dos valores que eu classifiquei como positivo, quantos eu acertei. Então, basicamente, na precisão, o meu foco são dos valores que o modelo classificou como positivo. Se eu tenho ali, eu quero conseguir encontrar o maior número de bons clientes. Se eu classifiquei 100 clientes como bons clientes e 90 deles eu acertei, eu tenho uma precisão de 90%. Se eu classifiquei 100 clientes como positivo e em 10% eu acertei, eu tenho uma precisão muito ruim. Então, por mais que a minha acurácia seja grande, se o meu foco for aqui, eu tenho que avaliar também a precisão. Então, para poder avaliar a precisão, o que eu vou fazer é exatamente isso daqui, ó. Eu vou pegar a Precision Score da mesma forma que a gente pegou a Accuracy Score, vou colocar aqui e a gente vai avaliar para cada um desses modelos. E aqui o que eu faço, eu vou copiar esse código e vou trocar o que é Accuracy Score por Precision Score. E eu posso avaliar tanto para o KNN. E o que é esse 40%? É exatamente esse valor aqui, que é o verdadeiro positivo, dividido pela soma desses dois. Então, se eu faço 92 dividido por 92 mais 136, olha o que eu vou ter. 92 dividido por 92 mais 136. Nesse caso, eu tenho exatamente o mesmo valor, porque essa é a minha definição de precisão. Se a gente quiser fazer para a árvore de decisão e para a regressão logística, a lógica vai ser exatamente a mesma. Então, executando para essas duas, na árvore de decisão a regressão está parecendo ser melhor. Mesma coisa para o recall, se a gente também quiser calcular o recall vai ser dos valores que na verdade são positivos, quantos eu consegui encontrar. Então, é a relação entre esses dois valores. O recall é muito importante, por exemplo, se eu estou analisando fraude. Vamos supor que eu quero encontrar a maioria das fraudes. São 5 fraudes, eu quero encontrar 4. 5 fraudes, eu quero encontrar 5. Então, o melhor indicador é o recall. Porque por mais que a precisão seja muito boa, se o recall for baixo, eu não vou encontrar as fraudes. Então, eu vou estar perdendo dinheiro. Então, quando o nosso foco é conseguir encontrar realmente os valores positivos, então é tudo que for positivo, o meu modelo conseguir identificar como positivo, a gente vai analisar muito mais o recall, por exemplo, do que a precisão. E aqui eu só estou apresentando para vocês, o nosso foco não é se aprofundar em nenhum dos dois indicadores. E aí, para calcular o recall, a gente vai fazer de forma muito semelhante que a gente fez com a precisão. E só para fechar essa aula, a gente vai copiar esse código aqui, vai colocar o recall aqui, e a gente vai copiar esse mesmo código aqui para cada um dos 3 valores, trocando o que é a precisão por recall. E aí, nesse caso, para o KNN, o recall vai ser de 72%,
para árvore de decisão 66% e para regressão logística de 49%. Exatamente porque para o KNN, esse número aqui é o menor entre os três, então ele vai ter um recall menor. E aí, Lucas, qual a melhor métrica? Qual indicador eu vou usar? Depende do seu problema, depende do que você quer. Se aqui você quiser conseguir identificar de forma melhor aquelas pessoas que realmente sobreviveram, talvez o recall seja o melhor indicador para você olhar. Se você quiser, ao prever que alguém sobreviveu, acertar na maior parte das vezes, aí talvez seja melhor usar a precisão. Ou você quer analisar os dois, quer fazer um ponderamento entre os dois, tudo isso vai depender do seu problema de negócio. Mas com isso, a gente fecha essa parte aqui de classificação e avaliação do modelo de classificação e na próxima aula a gente vai falar sobre como melhorar um modelo de classificação. Então, pessoal, a gente fecha esse assunto aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na tela algumas outras sugestões de vídeos e também aqui na descrição um vídeo que a gente se aprofunda um pouco mais em modelo de classificação. Espero muito que vocês estejam gostando dessa trilha. Comenta também aqui embaixo quais outros conteúdos vocês querem ver por aqui. E é isso, até a próxima semana e tchau!